um pouquinho com vocês sobre o jejum, tá? Vamos falar de fisiologia aplicada. Vamos falar um pouco de jejum porque é um tema polêmico e tem muita coisa aí nas redes e tudo mais. Como a gente falou antes, então, a gente tem basicamente duas situações metabólicas do nosso corpo. A gente tem o estado alimentado e a gente tem o estado de jejum. Tem transição entre eles, tem estresse, tem tudo, mas vamos pensar no básico para a gente entender, depois a gente vai para o aprofundamento. O estado alimentado, que é aquele pós-prandial, o hormônio que marca esse estado é a insulina. E o estado de jejum, o principal hormônio que marca esse estado é o glucagon, tá? Quando a gente fala em estado alimentado, a gente está falando num estado anabólico, onde a gente tem síntese de glicogênio, aumento dos estoques de gordura e músculo na síntese proteica, abundância de nutrientes na circulação. A gente tem um eixo gonadal ativo, porque se eu estou bem alimentado, eu posso reproduzir a minha espécie. Se a minha sobrevivência aguda está garantida, eu posso pensar em garantir a sobrevivência da espécie, né? Eu tenho glicose disponível, eu tenho good vibes total. Quem nunca sentiu aquela sugar high depois de uma boa de uma refeição, né, Brasil? Já o estado de jejum, ele é um estado catabólico, onde predomina gliconeogênese, quebra de músculo e gordura, remoção de nutrientes dos seus estoques para a formação dessa glicose. Ele marca a presença do glucagon e de outros contrarreguladores, então adrenalina e cortisol. A gente tem a presença dessa adrenalina trazendo um certo grau de nervosismo e tudo mais, né? A gente pode, dependendo do tempo de jejum, começar a afetar o eixo gonadal, porque pensa, se a minha sobrevivência aguda está ameaçada, eu não posso pensar em reproduzir. Se eu estou em jejum, se eu estou em fome, a primeira coisa que o corpo faz é tentar economizar energia e ele corta essa função gonadal. Então, a gente pode ter um eixo gonadal suprimido e a gente tem a presença de corpos cetônicos na circulação, tá? Isso aqui seriam os dois extremos, tá? O logo pós-alimentar e o pós um tempo prolongado de jejum. É claro que no dia a dia a gente fica oscilando entre um estado e outro, a gente não vai para tantos extremos assim, mas de uma forma geral, de forma didática, é isso. Quando a gente fala em jejum terapêutico ou em jejum prolongado, a gente sabe que existe uma moda aí do jejum, e eu queria trazer um pouquinho de conceito sobre isso. Jejum fome é diferente de um jejum terapêutico, que é diferente de um jejum da blogueira. Então vamos falar a diferença de cada um desses jejuns. Jejum fome é involuntário, geralmente não tem acompanhamento médico, é uma questão relacionada a privação alimentar, insegurança alimentar, como se tem falado muito hoje em dia, né? Enfim, ou às vezes doenças que fazem com que a pessoa não consiga comer. Ele geralmente está associado a desnutrição, desidratação, sarcopenia, abertura imunológica. Ele pode trazer complicações clínicas importantes e até emocionais dessa privação alimentar. Na hora de realimentar, você tem que tomar muito cuidado, principalmente dependendo do tempo de privação que essa pessoa tem. E ele requer medidas de saúde pública para melhorar. Existe uma condição chamada jejum terapêutico, que ele é diferente do jejum fome, tá? Existem alguns protocolos, inclusive com publicações e tudo mais, principalmente na área da neuro e das doenças respiratórias, asma e tudo mais, da neuropsiquiatria, né? Em que você aplica um protocolo de jejum. Esse jejum, ele é voluntário, é um protocolo com acompanhamento, a perda de peso é controlada, os eletrólitos são controlados, e o foco é que esse jejum causa uma mudança metabólica, a presença desses corpos cetônicos na circulação causa uma mudança metabólica que leve a uma melhora de alguns desfechos clínicos. Existem estudos desse jejum com doenças tipo epilepsia, até esquizofrenia, asma, DPOC, etc. É um pouco controverso isso na literatura, mas existe essa descrição e existe descrição de melhora de alguns desfechos clínicos. A realimentação é controlada e normalmente isso é feito em ensaios clínicos, né? Numa situação de pesquisa clínica. É possível? É possível. Agora, tem o jejum da blogueira. Como é o jejum da blogueira? Ele também é voluntário, ele é baseado em dicas do Google e não em acompanhamento médico.
O foco é na perda de peso e nas selfies. Existe uma predisposição a episódios compulsivos, sofrimento psíquico e doenças. A realimentação não é controlada e o principal risco é de influenciar outras pessoas. Esse jejum da blogueira ele ficou na moda há um tempo atrás, e por isso que eu quis trazer isso para vocês. E aí, a gente começou a ver nas redes, né? Pessoas se colocando muito a favor, muito contra, médicos falando, nutris falando. E assim, eu gosto sempre de trazer um ponto do meio, né? Quando a gente fala em jejum, fome, isso é uma medida de saúde pública. A gente precisa cuidar de pessoas que estão em insegurança alimentar. A gente não pode deixar que essas pessoas tenham tantos desfechos clínicos negativos. O jejum fome, ele é muito ruim para a saúde. O jejum terapêutico, ele pode ser feito em condições controladas, com supervisão, com melhora de alguns desfechos. Não estou dizendo que eu sou contra nem a favor, eu estou dizendo que existem protocolos clínicos de jejum terapêutico, existem clínicas especializadas nisso. Geralmente essas pessoas, elas são acompanhadas diariamente com exames, com monitorização de eletrólito. Às vezes a pessoa está em jejum de comida, ou às vezes ela está comendo, por exemplo, um caldo de legumes para manter os eletrólitos. Então, assim, não é igual ao jejum fome. Por isso que tem desfechos positivos, porque se fosse igual, não ia ter. E aí, um grupo de pessoas pegar esses estudos, distorcer isso e transformar em moda, que pode influenciar uma série de pessoas, isso é muito grave, isso é muito sério, né? Recentemente não tem se falado tanto em jejum, mas daqui a pouco volta, porque essas modas são modas que vão e vêm, e por isso eu acho importante trazer isso para vocês, né? Tem um livro que explica um pouco sobre esse jejum terapêutico, que é esse Jejum, uma nova terapia, de Thierry Lestrade. Ele é um livro que é um pouco controverso, a gente tem que fazer uma leitura crítica, mas ele é um livro muito interessante, ele traz um ponto de vista que vale a gente estudar, principalmente em relação a esses trabalhos científicos, tá? Mas mais do que isso, o importante que eu quis trazer esse conceito para vocês é entender que nem todo jejum é igual. Existem diferentes tipos de jejum. E eu não sou a favor de jejum da blogueira. E a gente sabe que existem jejuns religiosos, existem jejuns relacionados a práticas espiritualistas. Eu não estou falando sobre isso, porque também são jejuns controlados e tem toda uma questão filosófica por trás, tá? Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é da distorção de um protocolo clínico em prol de uma estética e que pode influenciar pessoas que vão fazer isso e podem adoecer e podem ter desfechos e complicações graves. Tudo bem? Deu para entender, gente?